E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maicon aqui e trazendo para vocês mais um vídeo bem direto aqui, onde a gente vai estar resolvendo uma lista de exercícios do oitavo ano, envolvendo ali equações lineares, né, função do primeiro grau e os gráficos, né, e voltado para o oitavo ano do ensino fundamental. A ideia aqui é ser bem direto mesmo, tá? Ser bem objetivo aqui nos exercícios, mas não tem como fugir aqui da teoria, tá? Eu vou ler o exercício, aí com base no exercício a gente conversa aqui, a gente explica o que é cada coisa, tá? Deixa eu só arrumar aqui a minha área de trabalho. Ó, essa lista ela tem um, dois, três, quatro, cinco exercícios, tá? E no final eu deixei um gabarito comentado. Essa lista eu vou deixar aí para vocês baixarem também na descrição do vídeo, caso queiram usar. Mas vamos direto aqui para o que importa. Primeira coisa, a primeira questão vai tratar do seguinte. Observe o gráfico abaixo que representa a equação y igual 2x menos 1. Então, nós temos essa equação e possui duas incógnitas, y e x. Quando nós temos uma equação com duas incógnitas, basicamente nós temos aqui uma função, tá? Nesse caso, é uma função do primeiro grau. Por que que é do primeiro grau? Porque nós temos que olhar para quem aqui, ó? Vou dar um zoom para vocês verem. Temos que olhar sempre aqui para a variável, no caso nosso aqui é o x. Então, como não aparece nada nessa variável, a gente tem que lembrar que é a mesma coisa do que o 1, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, aqui não aparece nada, é como se tivesse o número 1 aqui em cima. Então, como aqui aparece o número 1, isso quer dizer que é de grau 1. Se aparecesse, por exemplo, um x elevado a 2, seria uma equação do segundo grau. Se fosse x elevado a 3, uma equação do terceiro grau. Como aqui não aparece ninguém, a gente sabe que tem o número 1 escondido aqui. Então, por isso é uma função do primeiro grau, tá? Mas a gente pode pensar também em equação, tá? Não deixa de ser uma equação, porém com duas, como eu disse, com duas incógnitas, y e x, certo? Então vamos voltar aqui. Então ele está falando para a gente que esse gráfico aqui, ele é gerado por meio dessa equação, certo? Esse que ele está dizendo. Depois a gente analisa o gráfico, vamos ver o que está pedindo aqui embaixo. Temos três perguntas. A primeira, eu vou até grifar aqui para vocês, ó. Qual é o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta? Isso aqui é a letra A. A letra B. Para qual valor de x a reta cruza o eixo y? Então, ó, grifei aqui para vocês também, uma informação importante. E qual é o valor de y quando x é igual a 2? Então, o valor de y quando x é 2. Vamos por partes, né? Vamos começar aqui na primeira. A letra A tem que estar falando aqui para a gente de coeficiente angular e coeficiente linear. O que é angular e o que é linear? Basicamente, pessoal, vamos entender aqui, ó. Deixa eu fazer algumas anotações. O coeficiente angular, então aqui, ó, agora deixa eu arrumar aqui minha caneta. O coeficiente, na verdade, vou por aqui, ó. Vou chamar de coef, tá? Coef de coeficiente, vou abreviar. Coeficiente angular. O que seria esse cara? Basicamente, isso aqui, para nós, vai indicar o quê? A inclinação da reta. Gente, o que que é a reta? É isso aqui, ó. Esse azul aqui, ó, que eu circulei. Isso daqui é uma reta. Esse cara aqui, ó,
É uma reta, tá vendo? Isso é uma reta. Então, o coeficiente angular vai indicar para mim o quão inclinada essa reta está. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui de vermelho. Eu poderia ter uma reta assim, essa vermelha. Ela está menos inclinada, tá vendo? Como eu poderia ter também uma reta mais inclinada ainda. Para cá, assim. Como poderia ter uma reta quase nada inclinado, tipo assim. Então, quanto maior essa inclinação, né? Essa inclinação aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa inclinação em vermelho que eu fiz para vocês. Isso daqui é a inclinação da reta, tá? Quanto mais inclinada ela for, maior vai ser esse carinha aqui, ó, tá? E aí, por que que é importante saber isso? Porque na nossa equação, que está aqui em cima, deixa eu grifar para vocês, na nossa equação, nós conseguimos descobrir ali qual é a inclinação da reta. E como que eu sei disso? A inclinação da reta, ela vai ser dada, deixa eu pegar aqui uma outra cor, ela vai ser dada por, basicamente, por assim, ó, é o valor que acompanha o x, certo? Então, se eu vier aqui na minha reta, lembra o que que é reta? É esse gráfico aqui. Se eu vier aqui na minha reta e eu quiser saber qual é o coeficiente angular, basta que eu olhe para o valor que está com x. Então, se a gente dá um zoom aqui, ó, essa é a nossa equação. Ou seja, ou melhor, nossa função. É isso aqui. Aí eu pergunto, quem que é a minha, quem é o valor que está com x? Aqui está o valor, aqui está o x, certo? E qual o valor que está com ele? É o 2. Lembra? O que que é coeficiente? Coeficiente não é o valor que está com a letra? E quem é esse valor? É o 2. Então, toda vez que eu falo de coeficiente angular da reta, eu estou falando do valor que está acompanhando o x, ou seja, o valorzinho que está na frente do x, que nesse caso é o 2. Então, se eu for responder a primeira pergunta, tá tranquilo. Tá aqui, né? Qual é o coeficiente angular e qual é o linear? O angular aqui, então, poderia até marcar aqui para vocês da seguinte forma. Vocês poderiam escrever isso, tá? Ó, vou ser mais direto aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês já. Então, a gente fala aqui o coeficiente angular vale 2. E a gente usa a letra A, tá? Para indicar o coeficiente angular. Então, a gente usa para indicar isso aqui, ó. Gente, vocês vão perceber que hora ou outra eu misturo letra cursiva com letra de forma, tá? Tá? Mas basicamente, ó, o A é o nosso coeficiente angular da reta, tá bom? A gente vai usar a letra A. E agora eu preciso descobrir o coeficiente linear, certo? Preciso descobrir quem é esse cara. É tranquilo, tá? Eu consigo ver esse valor, eu consigo descobrir esse coeficiente linear tanto olhando para o gráfico, como eu posso olhar para a minha funçãozinha aqui em cima, para a minha equação. Eu vou mostrar para vocês dos dois jeitos. Primeira forma vai ser o quê? Olhando aqui na nossa equaçãozinha, na nossa função do primeiro grau. Como que eu sei, né? Ou seja, qual vai ser o coeficiente linear? É sempre o valor que está sozinho. Como assim? Esse valor está junto com o x, certo? Não está junto? Então, esse aqui vai ser o coeficiente angular. Lembra disso? Isso aqui já foi, então. Sobrou quem? Se isso aqui já foi, quem que sobrou? O menos um. Então, o valor que está sozinho, ou seja, que está sem o x,
é o coeficiente linear. Então, esse carinha aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês. Então, esse carinha aqui, ó, é o nosso. Deixa eu tirar o zoom aqui para ficar descrever. Então, esse cara aqui está sozinho, é o nosso coeficiente. Lembra por coef. Coeficiente linear é o valor que está sozinho. E o coeficiente linear, a gente usa a letra B, tá? Então, coeficiente linear, a gente usa a letra B. E quanto que vale o B aqui? Qual que é o valor desse carinha? É menos 1. Então, o coeficiente linear aqui vai ser menos 1. Então, ó, eu vou escrever aqui. Calma aí que eu tô usando aqui alguns recursos, então por isso está dando uma demoradinha aqui para mudar as coisas. Então, o A é 2 e o B vale menos 1. Então, aqui já dá para saber, tá? Então, vou até fazer uma marcação para vocês. O coeficiente angular, a gente usa a letra A, tá? E o linear, a gente usa a letra B. Depois eu vou explicar para vocês por que que a gente usa essas letras, tá bom? E qual que é a outra forma de descobrir? Eu olhando para o gráfico. Se a gente olhar para o gráfico aqui, ó, o coeficiente linear vai ser sempre aonde a minha reta, quem que é a reta? Isso aqui. Isso aqui é a reta, esse cara aqui. O meu coeficiente linear vai ser aonde a minha reta cruza no eixo y. Quem que é o eixo y? Está aqui. Isso aqui é o eixo y. E quem que é minha reta? Está aqui. Aonde que elas se cruzam? Se você quiser, eu vou até fazer aqui para você ver por cima. Ó, eu tenho o eixo y, que está aqui, certo? E vou fazer aqui de roxo. E eu tenho a minha reta. Onde está a minha reta? Está aqui, certo? Essa é a minha reta. Aí eu pergunto para você, aonde que as duas retas se cruzam? Aonde o eixo y e a minha reta estão se cruzando, né? Então eu quero descobrir onde essa reta e essa reta se cruzam. Se você olhar, vai ser bem aqui, ó. Exatamente em qual valor? Menos 1. Então, ó, é sempre aqui. Aonde a reta sua cruzar com o eixo y, que é nesse ponto, esse ponto aqui é o valor menos 1, que é quem? É o nosso B, certo? Deixa eu tirar aqui agora. Então, bem aqui, ó, é o nosso B. Ou, bem agora aqui, ó, então o B é menos 1, tá vendo? Que é exatamente aonde a reta cruza no eixo Y. Então, você consegue descobrir o valor de B, olhando tanto no gráfico, vendo aonde que a reta cruza, ou olhando aqui para a nossa equação, verificando quem é o valor que está sozinho. Bem, bem tranquilo. Acho que deu para entender, né? Eu estou indo bem devagar aqui, sendo bem redundante, que é para não deixar dúvidas mesmo. Se ficar com dúvida, volta de novo, acelera o vídeo, qualquer coisa, se achar que está devagar, deixa mais, ou reduz a velocidade do vídeo, vai no seu ritmo aí, tá? O importante é entender o seguinte: coeficiente angular é o valor que está com o x. O que sobrar aqui, que ficou sozinho, é o coeficiente linear. E eu falei também que o coeficiente linear é tanto o valor que está sozinho, mas também eu posso verificar aqui aonde a minha reta cruza com o eixo y. E aí eu vou descobrir aonde é o valor de b, certo? E aqui, ó, a b é justamente isso. Para qual valor de x, na verdade aqui agora é o contrário. A gente quer saber o seguinte, ó. Para qual valor de x a reta cruza no eixo y? Olha no gráfico aqui, ó. Quanto vale x? X está aqui, ó, certo? E o y está aqui. E a nossa reta está aqui. Para qual valor de y para qual valor de x que a minha reta cruza aqui no eixo y? Quanto vale x aqui nesse ponto? Aqui nesse ponto, qual é o valor de x?
A gente sabe que aqui o y vale menos 1. Quanto que vale x? Simplesmente, o ponto não está aqui? Isso aqui não é o ponto? Para eu descobrir o valor de x, eu preciso ligar esse ponto até chegar no x. Eu preciso ligar o ponto até chegar aqui no x. Se eu fizer isso, aonde que eu bati aqui? Qual o valor que ficou? Ó, pega o ponto, liga aqui, ó. Liga até chegar no x. Você bateu no zero. Quer outro exemplo? Ó, imagina esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu quero descobrir o valor de x. O que que eu faço? Eu pego esse ponto e puxo uma linha até eu chegar lá no x. E vejo. Quanto que vale x aqui? X vale 2, que é o que está aqui, ó, o primeiro valor. Lembra que aqui é sempre x e depois o y, certo? Então, ó, se eu quero descobrir quanto que vale x, ó, eu pego o ponto e puxo uma linha aqui até encostar. Eu vou ver que é 2. E a gente faz sempre tracejado aqui, tá vendo? Sempre esse tracejado aqui. Se eu quero saber quanto que vale y, eu pego o ponto e puxo uma linha até encostar lá no eixo y. E aí eu vou ver quanto que vale y. Vale 3, certo? No nosso caso, ó, se eu estou aqui eu vou puxar até chegar no x, bateu em que valor aqui no x? No zero, certo? Então, para qual valor de x o y é menos 1? Para quando x é zero. Se você olhar no gráfico aqui, ó, quando cruza aqui no eixo y, o nosso x é zero. A gente não saiu aqui do meio, a gente não andou para nenhum lado. A gente ficou parado no meio, só desceu. Tá? Por isso que o x vale zero. Lembra que o x, o valor de x, ele fala para você o quanto que você andou para a direita ou o quanto você andou para a esquerda. Aqui é o meio. Você está aqui. Você andou para algum lado? Não, você só desceu. Mas você não foi nem para um lado, nem para o outro. Por isso que o x é zero. Tá? Então vamos responder aqui. Ó. Para qual valor de x a reta cruza no eixo y? A gente pode falar para x igual a zero. Ou seja, toda vez que eu for querer descobrir quanto vale o valor de y, né, onde que o y cruza, eu posso pôr x igual a zero, tá? Aqui. Mas é bem tranquilo você olhar aqui do gráfico. E a outra pergunta, qual é o valor de y quando x é 2? Tranquilo essa, né? Porque eu já sei lá qual que é a equação. Vamos pegar a equaçãozinha nossa. A nossa equação, vou fazer aqui de vermelho. Ó. A nossa equação não é y igual, quanto que é? 2x menos 1? 2x menos 1. Essa é a nossa equação. A nossa função. Pode ser assim também, ser chamada assim. Quanto que vale x? Vou fazer uma setinha aqui. Ó. Quanto que vale x? X não vale 2? É o que está falando aqui. Ó. Se x vale 2, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou pôr o 2. Porque ó, x é 2, então onde aparecer x, eu venho e substituo. Então, no lugar desse x aqui, eu vou pôr o 2. E aí eu faço a conta. E lembra que entre o número e a letra, eu tenho sempre multiplicação. Não pode esquecer disso. Então, voltando aqui, vai ficar como? Vou fazer aqui de preto. Y vai ser igual 2 vezes x. Quanto que é x? X vale 2. Então, 2 vezes 2 menos 1. Agora é só fazer a conta, né? Primeiro multiplicação. Quanto que é 2 vezes 2? Aqui, né? Ó. Quanto que é 2 vezes 2? Isso aqui é 4, certo? Então vai ficar 4 menos 1. 4 menos 1, isso aqui é igual a 3. Ou seja, quando x é 2, y vale 3, certo? Então a gente pode responder aqui, ó. Vou fazer uma separaçãozinha aqui, ó, para a gente responder. Então, ó, quando fazer de azul. Então é importante também, pessoal, sempre responder, tá, a pergunta para não ficar sem a resposta ali, tá? Então, ó, quando x é igual a 2, você pode falar assim, ó,
Ou você pode até escrever, ó, quando x é 2, y vale 3, tá? Pode fazer assim. Aqui ficou meio estranho, mas é um é. Certo? Pessoal, para o vídeo não ficar curto, eu vou encerrar esse vídeo aqui, depois eu gravo o vídeo das outras questões, tá bom? Então, um abraço aí para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, não esqueça de deixar aí nos comentários, mandar uma mensagem ou para os meus alunos aí, pergunta lá na sala depois. Certo, gente? Então, um abraço para vocês e bons estudos.